amigo telespectador da TV Zino, quero aceitar os nossos melhores cumprimentos. Obrigado pela audiência. Hoje vamos estar a conversa com Paula de Oliveira, é médica, mestra também em educação médica, estudou em Portugal e no Brasil e, curiosamente, publicou um livro inédito no nosso país, um livro que versa sobre serpentes, ou se quisermos, cobras. Doutora Paula de Oliveira, muito obrigado por ter vindo à TV Zimbo. Publicou em outubro do ano passado um livro inédito entre nós, Serpentes em Angola, uma visão toxinológica e clínica dos envenenamentos. O que é que a motivou para escrever um livro sobre serpentes em Angola? Exato. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi formulado para poder falar desta importante obra para o nosso país. Portanto, uma das grandes motivações foi, de facto, como médica, ter reconhecido que naquilo que é o nosso currículo em medicina existe esta ausência, não é, de podermos não só identificar as diferentes espécies que são de importância médica, por isso é que mesmo o estudo subsequente e a pesquisa subsequente feita sempre fala disto, portanto, serpentes de importância médica, que são aquelas que causam envenenamento e alguma alterações a nível das taxas de morbimortalidade. E, portanto, que não são muitas, apesar de existirem 3.000 espécies estudadas em todo o mundo. As que são de importância médica em Angola são nomeadamente 3. E então, ter visto que há esta dificuldade, portanto, tanto de se poder reconhecer o tipo de envenenamento que causa, que só assim é que é possível também ter uma conduta clínica correta no manuseio do envenenamento. Portanto, ter reconhecido tudo isto motivou-me a publicar o recente livro, que também foi, no fundo, a minha, portanto, a minha compilação de textos, não é, daquilo que a nível mundial se escreve sobre a temática, para eu estar munida de conhecimentos para produzir então a pesquisa que depois deu vazão àquilo que é a defesa do doutoramento, a tese melhor, que foi defendida recentemente sobre venenos e envenenamentos de importância médica em Angola. Portanto, nós não podemos de forma alguma estudar venenos, tentar produzir os antídotos sem conhecer as espécies. Então, eu tive que mergulhar, digamos assim, nesse conhecimento, e aquilo que eu produzi para mim, na altura achei que de facto era de uma mais-valia poder partilhar com os restantes profissionais, e não só, porque se reparar o livro está escrito de forma muito simples, permitindo que qualquer pessoa, mesmo que não seja profissional de saúde, possa saber que medidas ter perante o envenenamento, ou melhor, envenenamento não, picada, porque depois mais à frente, se houver a oportunidade, nem toda picada leva a um envenenamento, por isso nem sempre se deve administrar os antivenenos para reverter o quadro clínico do doente. Por isso, esta foi de facto a grande motivação para poder trazer à luz em Angola esta obra, que a última escrita sobre Angola é de 1895. Já lá vão mais de 100 anos, sobre isso vamos falar lá mais para a frente, e como também estamos no começo, acho que vamos poder falar dos vários tipos de serpente que existem no país, até porque são muitos os angolanos que são mordidos por serpentes, fundamentalmente nas comunidades rurais. Mas eu estou muito curioso, gostaria de conhecer um bocadinho mais a doutora Paula Oliveira sobre como é que foi parar a Portugal, como é que saiu daqui, menina, aos 6 anos de idade, ir para digamos, ao desconhecido, não é? Portugal era desconhecido para si. Como é que chegou a Portugal com tenra idade? Exato. Portanto, a minha família, portanto, fruto depois daquilo que aconteceu em Angola em 75, toda a minha família, de parte materna, emigrou para Portugal, tendo ficado apenas em Angola a minha mãe. E na altura, como os meus avós lá estavam, a minha mãe mandou-me para lá para estudar,
Lá fiquei até 1996, que foi precisamente o ano que ela, infelizmente, acaba por falecer com a queda de um avião aqui na província da Lunda Norte. Nessa altura eu fiquei em Angola, fiquei cá a estudar e tirei o curso de Medicina na Universidade Jean Piaget de Angola e comecei então, fiz também um mestrado em Educação Médica, fui depois indicada vice-decana para a área científica da Faculdade de Medicina em Malange, onde fiquei durante 5 anos, e lá criou-se o Centro de Investigação de Medicamentos e Toxicologia, o CIMETOX, do qual eu fiz parte até há pouco tempo, digamos assim, e onde uma das questões que muito nos preocupava era o facto de cada chamada telefónica que nos fosse feita para tirar dúvidas sobre o manuseio de intoxicação como causa sendo o envenenamento por serpentes, quando nós fizéssemos o retorno, víamos que de facto havia uma alta letalidade. Daí surgiu um grande interesse de minha parte em poder então especializar-me nessa área da toxicologia, não é? Porque a toxicologia é uma vasta área de conhecimento que dentro dela existe a toxinologia, que é mais propriamente para o estudo de venenos de animais peçonhentos, que no caso acabei por defender há pouco tempo o doutoramento, tanto feito não só em Portugal, pela Universidade do Porto, portanto pela Faculdade de Farmácia, mas também no Instituto Butantan, Brasil, que foi de facto o instituto que a nível da América Latina é reconhecido como sendo de grande qualidade para a produção de soros e vacinas desta região. Então foi feito, no fundo, este estudo, esta outra pesquisa que culminou com a publicação desse livro e também da tese, foi feito em 3 continentes, ou seja, africano, europeu e americano. E hoje a doutora é decana da Faculdade de Medicina de Benguela. Exato. Como é que tem sido essa experiência? Bom, é uma experiência interessante. Já trazia experiência como vice-decana para a área científica, onde eu estive em Malange durante 5 anos. Várias vezes fiquei a internar como decana em exercício. E, portanto, ter chegado a Benguela e tentar realizar um pouco aquilo que foi o trabalho também desenvolvido em Malange, não tem sido fácil, não é? Não tem sido fácil, na medida em que também houve muitas situações conjunturais do país que não nos permitem, muitas das vezes, como gestores, poder fazer o trabalho que nós gostaríamos que assim fosse, não é? Doutora Paula de Oliveira, Serpentes em Angola, uma visão toxinológica e clínica dos envenenamentos, é como disse um livro pioneiro, há mais de 100 anos que não se publicava um livro sobre serpentes no nosso país. Foi difícil fazer investigação, digamos, para poder publicar este livro? Bom, como eu tinha dito anteriormente, a investigação ela não foi feita para a publicação do livro. Foi feita assim a investigação para se poder ter a caracterização bioquímica dos venenos das serpentes de Angola, de maior importância médica, e para a produção do soro murino, tanto que é o antiveneno destas espécies. Só que, como eu havia já dito anteriormente, ao ver este vazio que havia na nossa literatura de especialidade, não é, nesta área, achei por bem que era uma mais-valia esta publicação. Portanto, não se foi a campo para publicar o livro, mas sim para dar vazão às várias etapas, porque esta pesquisa foi feita ao longo de várias etapas. Começou em 2000, a sua concepção começou em 2013,
Portanto, foram várias etapas e teve que se fraccionar o estudo em várias etapas devido às questões de ordem de dificuldade financeira. Teve que se alterar N vezes o desenho do próprio estudo para poder, digamos assim, adequar-nos àquilo que eram as nossas capacidades para as diferentes etapas que o mesmo estudo teve, portanto, que teve, não é? Mas a ideia no fundo é esta, portanto, o livro só surgiu como um contributo, um modesto contributo para aquilo que, como investigadora, senti que na área médica realmente é um vazio para nós. Exato. 3.000 espécies estudadas, entretanto, muitas serpentes venenosas no nosso país, mas benefícios para as ciências médicas. Afinal, que benefícios é que trazem as serpentes para as ciências médicas? Bom, olha, fez uma pergunta muito interessante, porque atualmente os venenos das serpentes estão, tanto a venologia, a toxinologia, que é esta área que estuda os venenos de serpentes, atualmente nos países em desenvolvidos, estão de facto a ser estudados profundamente. Vou lhe dar um exemplo, só o veneno da mamba negra, que é, nós chamamos mamba negra, mas a espécie dela é Dendroaspis polylepsis. Ele está a ser estudado para fins terapêuticos e de várias outras espécies, mas só este da mamba negra está a ser estudado para desenvolver medicamentos contra o câncer, porque ele leva impede, portanto, a deflagração, não é, pelo sistema imunológico das células cancerígenas. Há estudos bem avançados de determinados tipos de câncer. Está a ser estudado como um grande inibidor do Plasmodium falciparum. Está a ser desenvolvido, portanto, tem um grande papel também naquilo que é a sua componente de medicamento para a estética. Portanto, os venenos das serpentes têm neste momento no mundo uma profunda investigação, porque se vê neles propriedades químicas e bioquímicas muito valiosas para o desenvolvimento de ferramentas terapêuticas futuras. E há recentemente, quase todos os dias, a publicação de 4 artigos científicos a estudarem em profundidade os diferentes tipos de venenos. Portanto, é uma mais-valia. E também não se fazem os soros, não é? Portanto, os medicamentos para reverter o quadro clínico dos envenenamentos só é possível se nós tivermos veneno das serpentes. Portanto, elas têm uma importância muito grande e não podemos pensar que a solução seria, por exemplo, naquelas áreas em que há uma alta letalidade de acidentes, devido a acidentes, não podemos pensar que devemos pegar e matar as serpentes, porque houve esta experiência na Índia, havia muitos acidentes, que é o país onde mundialmente existem mais acidentes, e eles, ao tentarem fazer isto, acabaram por levar ao desenvolvimento de outras doenças causadas por roedores, porque as serpentes, elas alimentam-se de ratos. Portanto, ao matarmos as serpentes, acabamos aqui por criar um desequilíbrio ecológico e que depois os ratos também trazem, levam a doenças ao homem, não é? Caso não haja, de facto, este tipo de intervenção neste ciclo ecológico que é de grande importância. Doutora, há de resto uma grande referência feita por um professor emérito em Medicina Tropical da Universidade de Oxford, no Reino Unido, David Worrell. Eu perguntava-lhe como é que a comunidade académica angolana recebeu esta contribuição científica. De facto, o professor David Worrell pedi que escrevesse no livro, porque ele é de facto a referência mundial, é o cientista
que a nível mundial é reconhecido pelo seu papel de estudos feitos em África, chegou a viver quase 20 anos em vários países africanos e também asiáticos para estudar esta problemática, ajudar os governos a poderem tomar medidas para a formação de profissionais capazes de reverter os casos de envenenamentos e tudo mais. Portanto, ele é de facto uma referência, para mim uma honra ter conhecido e já ter estado com ele em pelo menos 5 eventos científicos e ter podido também apresentar uma conferência em Oxford, 2 até, em Oxford, no qual ele foi o moderador, e de facto ele e os outros cientistas nesta área veem como uma oportunidade, não é? Que Angola tem de poder sair daquilo que é, digamos assim, o escuro, pelo facto de não haver investigação nenhuma nessa área. Portanto, foram dados os primeiros passos nesta área de conhecimento, têm sido apresentados em conferências internacionais e, de facto, é muito salutar. Mesmo houve momentos em que foi necessário, quando julgávamos e porque queríamos muito captar a mamba negra, foi necessário trocar algumas imagens com o professor David Worrell para que pudesse nos indicar que realmente aquela era ou não a mamba negra, porque ela é muito parecida com uma serpente que também é muito frequente cá em Angola, mas que não causa envenenamentos. Doutor, diz-se, e está patente no livro, que a mordedura de serpentes é, digamos, muito negligenciada, de todas as doenças negligenciadas, em um estudo de resto da Organização Mundial da Saúde. As comunidades no nosso país temos assistido e ouvimos pela rádio, relatos da televisão, de que há muita gente em Angola a ser mordida por serpentes. As comunidades rurais não estão preparadas, digamos, para enfrentar este bicho, digamos assim, esta serpente que é boa para, digamos, a investigação científica, para as ciências médicas, mas continua a ser descurada na saúde pública no nosso país. Como é que podemos reverter este caso? Como é que podemos ajudar as comunidades rurais a enfrentarem a serpente? Exato. Nem todas elas são venenosas. Exato, nem todas elas são venenosas e também, só aqui um parêntese, a sobrevivência de uma serpente depende de não ser vista pelo homem. Portanto, as serpentes, normalmente os acidentes, eles ocorrem quando ela é pisada. As pessoas, normalmente, quando veem uma serpente, a tendência é querer ir atrás para matar, porque é realmente um animal, portanto, é uma espécie muito temida, detestada, não é? Pela sua histórica, a sua história não só bíblica, mas na vida das pessoas. Mas, de facto, as pessoas no campo, se tiverem informadas de como é que devem andar em campo, nomeadamente com aquelas botas altas, pisar, se verem onde estão a pisar, com certeza que evitam-se muitos acidentes, porque normalmente a serpente está lá no meio do capim, descansada, e de repente alguém passa, pisa e ela apenas defende-se. Porque se nós virmos uma serpente e nem chegarmos perto dela, a tendência é fugir, a não ser a mamba negra, que essa sim tem a particularidade de ser muito territorial. Ela, quando está a 1 metro de distância, ela vem agredir para que a pessoa se afaste. E é também muito letal, porque o seu veneno pode causar a morte de um adulto em 30 minutos devido à falência respiratória e cardíaca. Portanto, é o tal veneno que é extremamente letal e que neste momento tem muitos outros benefícios naquilo que é o desenvolvimento de novos fármacos e que estão a ser recentemente estudados. Mas penso que uma população informada sobre as medidas preventivas, nomeadamente a não acumulação de lixos ao redor das casas. Porquê? Porque os lixos trazem roedores, porque os roedores alimentam-se e encontram-se muitas das vezes, a maior parte das vezes, nas lixeiras. Se as pessoas evitarem isso,
junto às casas, não é? E junto aos bairros, já vamos evitar também a aproximação de serpentes, porque elas vão sempre para onde estão os ratos. As serpentes não vão atrás das pessoas, a não ser na Índia, que também está-se a verificar agora uma mudança, mas mudança porque, devido à falta e à grande densidade populacional que a Índia tem, eles estão a começar a invadir, não é, as áreas rurais para a habitação urbana, e então lá estão as serpentes e estão também os leões e leopardos, tanto que houve há pouco tempo, vi um vídeo, pequeno trecho de leopardos que andavam no meio dos prédios, mas quer dizer, devido à falta de espaço, começa a haver a invasão dessas áreas rurais e, consequentemente, os animais que lá vivem acabam por migrar e estar ali também a conviver com as pessoas. E também existem vídeos que demonstram isso em relação às serpentes. E se nós, ao invés de tentarmos matar, que isso é inevitável, por mais que se diga isso, as pessoas devem dizer, não, a doutora Paula deve ser a única pessoa que diz isso, porque eu quando vir uma serpente é mesmo para matar. Mas se nós evitarmos andar, quando andamos em campo, e o que aconteceu quando nós andamos em campo, para além de irmos com botas, sempre íamos com os ferros para abrir o capim antes, a ver que se não estava lá uma serpente a descansar, para não pisarmos, não é? E ao deparar com ela é apenas evitarmos, afastarmos-nos, não é? Claramente, e ela naturalmente foge, raramente vem atacar. Doutora Paula de Oliveira, vamos fazer aqui uma pausa, está super interessante esta conversa. Vamos voltar daqui a bocadinho para continuarmos a falar das serpentes venenosas, dos seus benefícios para as ciências médicas, do tipo de mordeduras que há e também da atitude clínica em relação às mordeduras. Amigo telespectador, não saia daí. A doutora Paula de Oliveira vai continuar connosco, uma mulher destemida, doutorada em Medicina, que decidiu escrever um livro, Serpentes em Angola, um livro com rigor científico. Há mais de 100 anos que não se publicava um livro do género, o último tinha sido publicado em 1895 e agora temos aqui esta grande novidade, um livro que foi publicado em outubro do ano passado, uma grande proposta da doutora Paula de Oliveira, Serpentes em Angola. Não sai daí, eu já volto. Cá estamos nós com a nossa convidada, a doutora Paula Regina Simões de Oliveira. Estamos aqui a falar das serpentes em Angola. Serpentes, elas existem um pouco por todo o país. Estão distribuídas maior. A nossa fauna é geograficamente, muito, sim. Nossa fauna é muito rica em serpentes. É uma população muito diversa de serpentes. Temos a maior parte das espécies descritas mundialmente existem cá. E uma das que supostamente não estava descrita na literatura mundial, que é a Bits gabonica, que é precisamente este exemplar que tem aí na capa do livro. Não estava descrito como... Esta é uma Bits gabónica. Bits gabónica. É perigosa. Muito perigosa, mas muito... mas serve à medicina. Sim. Portanto, ela é uma serpente que não estava descrita como existindo em Angola, e nós encontramos-la tanto em Benguela como também em Malange, vários espécimes. Isso permitiu-nos também fazer a publicação de um artigo científico no jornal de herpetologia inglês. Portanto, foi mais uma publicação que, ao longo deste período de investigação, foi possível publicar, foi realmente ter encontrado a descrição dela como existindo a sul do nosso país. E existem muitas outras espécies, mas esta em particular tem a característica de ter umas presas que podem atingir os 2 centímetros de comprimento. Portanto, tem umas agulhas aí bem afiadinhas, mas ela é bem letárgica. Portanto, é uma serpente de hábitos que, se for necessário, fica de 24 a 48 horas num só local, quase sem se mover. Por isso é que também muito facilmente as populações chegam e matam, porque ela é muito tranquila. Ao pé, se eu for mordido por uma Bits gabónica, como é que eu me curo?
Bom, primeiro, se for mordido só, pode ser mordido e não haver a injeção de veneno. Porque, como disse, há mordeduras que não há a injeção de veneno, porque o veneno tem uma função na vida portanto, das serpentes, que é o de ajudar a imobilizar a presa. E, normalmente, os acidentes, quando ocorrem, elas, ao defenderem-se, nem sempre, a picada é tão rápida que nem sempre há injeção de veneno. Por isso, a principal atitude clínica quando se é picado é realmente manter a calma, retirar as roupas que se tenha do local onde houve a picada e dirigir-se a uma unidade sanitária para análise e verificar se há alterações tanto locais como sistémicas portanto, da clínica do paciente, não é? Só então assim, caso haja, por exemplo, o veneno desta serpente, ele leva a alterações de fórum hematológico, ou seja, alterações na coagulação, a sangramento, a necrose local dos próprios tecidos, necrose que é a morte dos tecidos, e, portanto, tudo isso tem que ser visualizado pelo médico para poder orientar a melhor conduta a ter. Daí que nem todo o envenenamento, ou melhor, nem toda a picada leva a que o médico tenha que administrar o soro antiofídico. Nem todos os envenenamentos exigem, portanto, os envenenamentos quase sempre exigem que sim, mas nem todas as picadas, aquele alarme que às vezes as pessoas ficam sem saber o que fazer e muito aflitas, não é? De que foi picado e pode morrer já daqui a minutos. Portanto, é preciso manter a calma, porque há necessidade sempre de ficar sem observação, pelo menos 24 horas, para se poder ver se há realmente alterações do fórum hematológico ou de neurotoxicidade, não é? Para então poder administrar o soro, caso haja, ou então poder tomar as medidas adequadas para manter o doente em vida. Doutora, eu vejo aqui que há 13 anos a OMS dizia que pelo menos 5 milhões de pessoas eram mordidas todos os anos por serpentes. Nós temos aqui muitos casos concretos no país, pessoas vítimas de mordeduras de serpentes, têm os membros amputados, têm deformações cicatriciais, têm tétano, enfim, várias infecções. A nossa saúde pública está preparada para cuidar desses pacientes vítimas de mordeduras de serpentes? Bom, com toda a sinceridade. Se sim, não, se não, não. É o seguinte, é uma pergunta difícil de poder responder, porque posso eventualmente... Porque são centenas de milhares os angolanos que são mordidos. Sim, sim. A OMS, ela tanto define, porque é difícil também para a própria OMS definir o número de casos que ocorrem. E referiu que são 5 milhões e 400 acidentes, dos quais 2 milhões e 500 levam a envenenamentos e de 25 a 125 mil levam a óbitos. Isto a nível mundial. A nível de África, estudos revelam que há 600 mil casos ano de acidentes zoofídicos, dos quais 20 mil podem ir a óbito. Em Angola, e porque não temos as mordeduras de serpente como sendo uma doença de notificação obrigatória, a nossa estatística acabou por cair no maior estudo feito até o momento, que foi feito pelos autores Castorinato et al. Em 2008. A nossa região caiu numa região número 18, que refere que Angola, eles fizeram uma estimativa alta e uma estimativa baixa com este estudo. E Angola, por não ter estatística própria, está com uma estatística que vai de 18 mil a 47 mil casos de envenenamentos, dos quais 256 a 3.083 mortes por ano. Portanto,
eu penso que, juntando isto, ou seja, ao não termos, não ser uma doença de notificação obrigatória, logo não conseguimos ter a nossa estatística real do problema. Ao não termos estatística real do problema, é-nos difícil também poder planificar medidas de prevenção, de promoção de saúde nesta área, porque nós não sabemos com quantos casos estamos a lidar. Portanto, eu penso que estar preparado, eu penso que não. Não, porque nós só estamos preparados quando sabemos quantos somos, aonde somos, onde estamos, não é? Portanto, aonde ocorrem, aí há um contributo modesto daquilo que foi feito sem se ter podido percorrer muitas províncias com o agravante de que há a circular no mercado em Angola os soros antiofídicos que nem sequer têm na sua composição o veneno de Bits ariates, que é de facto, segundo a pesquisa feita e os resultados também apresentados nesta tese, de facto a serpente que, juntamente com a mamba negra, a que mais casos de envenenamento leva ao homem em Angola. E em relação ao tratamento auxiliar do envenenamento? A professora dedica aqui um capítulo importante quanto ao tratamento auxiliar. Há também muitos cuidados a ter com o membro picado, desdobrimento de tecidos neuróticos. Sim, isso tudo depende de cada tipo de envenenamento, não é? Porque por isso é que para o manuseio portanto, não se vai fazer desbridamento, conforme viu aí no livro, alguém que foi picado, mas que apenas ficou com um pequeno edema, não teve necrose. Os desbridamentos cirúrgicos, isso são, de facto, já consequência daqueles envenenamentos causados por serpentes, principalmente as najas que acumulam grande quantidade de veneno nas suas glândulas, assim como esta Bits gabónica também acumula grande quantidade de veneno nas suas glândulas, é que pode levar a uma necrose extensa. Nós temos aí uma imagem que mostra uma criança picada que houve praticamente grande extensão do membro com uma deformação cicatricial muito profunda, precisamente por causa disso, a necrose extensa dos tecidos. Nesses casos, sim, ao haver necrose do membro, é sempre necessário haver o desbridamento. Mas penso que falar aqui já mais profundamente disto, eu penso que não sei se seria... Por exemplo, doutora, a doutora também tem especialidade em ginecologia obstetrícia, por exemplo. Quando uma mulher grávida ou uma mulher que esteja no período de gestação é mordida por uma serpente, qual deve ser o primeiro cuidado? Portanto, eu não sou especialista em ginecologia obstetrícia, é de facto uma área que eu gostaria de ter seguido. Mas é uma área disciplinar da sua formação? Sim, porque tive 2 anos aqui na maternidade do Hospital Geral de Luanda, aguardando para poder ser selecionada para o internato. Mas graduou-se em ultrassonografia? Em ultrassonografia, Exato. sim. Tem essa componente? Tem, ginecológica e obstétrica? Sim. Não, e porque foi uma paixão, claro, hoje já não me vou especializar em ginecologia obstetrícia, mas foi de facto a área que, depois de ter terminado o curso de medicina, apaixonei-me, gostava muito de ter sido ginecologista obstetra. No entanto, tanto para a mulher grávida como para qualquer pessoa, as medidas são iguais, não é? É sempre com a observação clínica do doente. Nem toda a picada leva a envenenamento. O envenenamento, quando ocorre, nem todo leva a alterações, porque é necessário que haja alterações substanciais, quer do ponto de vista
clínico e também laboratorial para poder-se administrar o soro. Porque o soro também tem a sua componente de reações alérgicas. Então, o médico tem que ter este craquejo clínico de poder decidir de quando vamos realmente administrar o soro. Este soro em antiofídicos é sempre contra o veneno, é para combater o veneno? Sim. O soro é nada mais, nada menos do que o antiveneno, ou seja, é a substância que vai competir com a ação do veneno no organismo humano, que é a pesquisa que foi feita, que foi a produção do soro murino, que foi feita nesta tese de doutoramento em ciências farmacêuticas, foi precisamente isto. Foi dividido em vários capítulos, onde um deles foi, depois de se caracterizar estes venenos que nós captamos na nossa fauna, foi depois caracterizar e inocular os venenos em ratos para depois fazermos o soro murino. Portanto, para ver... Eu acho que a doutora já foi mordida por uma serpente. Não, felizmente não. Uma vez caiu-me uma na cabeça, mas felizmente não fui doutora picada. Sabe muito sobre serpentes? Mas todas elas evoluem para víboras? Não. Não, é assim, víbora, vamos lá ver, víbora é um género. Dentro das serpentes existem vários géneros. O género, não, famílias, ok? Vamos falar famílias. Existe a família Elapidae, família Viperidae. Dentro da família Viperidae existem o género Bits. E dentro do género Bits existem as espécies Bits ariatens. Estas Bits ariatens é que são conhecidas como víboras. Tá vendo? Nem todas as serpentes são víboras, ou seja, nem todas. As pessoas têm aquela tendência. Por exemplo, a mamba negra. A mamba negra pertence à família Lapidae, ao gênero Dendroaspis e à família Dendroaspis à espécie Dendroaspis polylepsis. Está a ver? Portanto, eles são designados, eles estão divididos em famílias, géneros. Dentro do género existem várias espécies. A víbora, as pessoas chamam quase a tudo víbora, aquilo é uma víbora. Esta também é da família Viperidae, a Bits gabonica. Mas as pessoas não a chamam de víbora, chamam de víbora a Bits ariatens, que é o género Bits, espécie ariatens. Esta aqui é género Bits, espécie gabónica. Está a ver? Depois ainda há as subespécies, gabónica bagabónica, gabónica rinoceros. Portanto, elas estão assim subdivididas e isso ajuda bastante. Todas elas mordem a sério. Sim, isso é. E esta classificação, que também foi feita aí, tanto no livro, está bem descrito, ajuda-nos, a nós como profissionais de saúde, a saber quais são as que levam ao envenenamento, que tem características de alterar, portanto, sinais de neurotoxicidade, não é? A levar a sinais de neurotoxicidade ou a sinais de hematotoxicidade, ou seja, hemato de sangue, de alterações da coagulação. Portanto, as espécies, elas comportam-se de maneira diferente conforme o tipo de veneno que inoculam. Obrigado, doutora. Vamos, depois desta clarificação sobre a identificação das serpentes, mais uma pausa. Já voltamos. Estamos com a doutora Paula de Oliveira, autora do livro Serpentes em Angola. Mais um curto intervalo, 2 minutos apenas. Não saia daí.